grave erro que foi a escravidão, construindo políticas de reparação que vão desde a memória, valorização da memória afro-brasileira, a construção e a inclusão dos afro-brasileiros, dos afrodescendentes, dos descendentes de escravos, para a construção do nosso país. E dessa forma fazer a justiça prosperar e a democracia vingar de uma forma definitiva no nosso país, com a inclusão de todos os segmentos para acessar aos bens econômicos, aos bens culturais. Saudar aqui o nosso confete, essa personalidade extraordinária e representante da nossa cultura afro-brasileira, como poucos podem dizer, da nossa cidade e do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado a todos e todas e parabéns de novo à Prefeitura por essa ação extraordinária. Vamos juntos conquistar, valorizar esse espaço, e esse espaço vai ser produção de atividade econômica, de cultura e de bem-estar e de reconhecimento, o reconhecimento para a nossa cidade e para o nosso país. Muito obrigado. Do jornalista e compositor Rubem Confetti, também presidente e fundador da Pequena África, uma instituição cultural em defesa da raça negra. Teremos agora a palavra do governo do Estado, na pessoa do excelentíssimo senhor secretário, senhor Marcelo Dias, superintendente de promoção da igualdade racial, representando a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Senhor secretário Calil, secretário Alexandre Pinto, em nome do nosso secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Dr. Rodrigo Neves, em nome do governo do Estado, nós queremos saudar o prefeito Eduardo Paes por essa série de eventos que está acontecendo hoje, nessa manhã chuvosa. As obras que se iniciam, não só no Brasil, mas nas Américas. Porque dos 4 milhões de africanos que vieram para esse país, não como escravos, mas vieram como prisioneiros de guerra escravizados pela civilização europeia, desses 4 milhões, 1 milhão chegaram aqui nesse espaço. E construir aqui um museu da diáspora africana, reconhecendo, como disse o presidente da Fundação Cultural Palmares, a contribuição, a história e a contribuição dos descendentes dos africanos, afro-brasileiros. Construindo esse espaço, que vai ser um espaço que vai receber, como acontece hoje na Ilha do Goré, no Senegal. Recebe a visita de milhões e milhões de pessoas de todo o mundo, que foi lá conhecer o porto da onde saíam os africanos para vir para as Américas. Aqui a gente pode receber também milhões e milhões, não só de africanos, de europeus, mas de nossos irmãos afro-americanos de Cuba, da Colômbia, da Venezuela, dos Estados Unidos, de todos os países americanos que receberam os nossos irmãos de África. Eu fico muito feliz com a Prefeitura por ter aceito a proposta do Condedini, essa instituição da sociedade civil que representa a comunidade negra na nossa cidade, em constituirmos uma comissão paritária com os representantes da Prefeitura, com o representante do governo estadual, através da nossa secretaria e da nossa superintendência, e com o representante do governo federal, através da Fundação Cultural Palmares, para nós, coletivamente, conjuntamente, discutirmos o resgate desse espaço. Aquele prédio que ali está, construído pelo engenheiro negro André Rebouças, nós temos, senhor secretário, nós temos o anseio de transformar aquele espaço na continuidade do Museu da Diáspora Africana, onde ali possa ter as peças que vieram da África, que se encontram aqui no nosso país, ali possa ter cinema retratando o cinema negro, o cinema africano, ali possa ter espaço para teatro, espaço para a cultura afro-brasileira. Então vamos, aquele prédio é um prédio do governo federal, mas nós temos notícia, através da Fundação Cultural Palmares, através da nossa Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, que há
uma vontade do governo federal, junto com a Prefeitura do Rio, junto com o governo do Estado, em construir esse espaço da população, da comunidade afro-brasileira. Então, parabéns. Quero aqui não esquecer de parabenizar a professora Tânia e toda a sua equipe responsável para a redescoberta do caso do Valongo. Parabenizar aqui o nosso Giovanni Harvey, um militante da causa afro-brasileira que vem, junto com o Condedini, dando a sua vida, o seu esforço voluntário na descoberta desses espaços. Então, finalizando, eu gostaria que o nosso secretário Calil e o nosso secretário Alexandre Pinto levasse um grande abraço do nosso secretário Rodrigo Neves e do nosso governo do Estado ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que fez um gol de placa no dia de hoje ao resgatar, ao contribuir para o resgate dessa história. E parabéns ao nosso ícone maior aqui presente, o nosso querido Rubens Confetti. Em nome do Condedini, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, a palavra do senhor presidente, Josélio Vidal. Pediu que falasse em nome do Conselho nesse momento. Eu vou dispensar as saudações de praxe, né? Vou tentar resumir a minha fala a 3 ou 4 pontos. O primeiro deles é que, sob o ponto de vista do movimento social negro, o que acontece aqui, para além do que os olhos podem ver, é uma demonstração de unidade. O movimento negro sistematicamente é criticado como se nenhum outro movimento pudesse ter suas divergências internas por não ter unidade. Então, no dia de hoje, as 3 instâncias de gestão da política de igualdade racial, no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, estão aqui irmanadas em torno de uma proposta comum, uma proposta conjunta de construção de um método de trabalho que possa permitir a elaboração de um projeto arquitetônico que represente, dentro da lógica do menos é mais, o que é esse sítio arqueológico. O primeiro elemento que eu queria colocar, feita essa introdução, dos 3 pontos que queria enfatizar, é um sentimento que eu tive quando, através da professora Tânia, nós tomamos conhecimento da dimensão da entre aspas, descoberta do caso do Valongo. Eu me senti profundamente envergonhado por todas as vezes que eu pisei nas calçadas da rua Barão de Tefé, ignorando o que havia aqui embaixo. Eu não sei se as senhoras e senhores têm algum sentimento parecido com isso, mas o meu sentimento pessoal é de profunda vergonha. Cada um de nós, cada vez que pisou nessas calçadas, pisou na história desse país, pisou na história de um segmento da população que chegou aqui nas condições que todos nós sabemos e que construiu a identidade desse país. Então, o que nós estamos fazendo aqui é reparar a nossa vergonha como sociedade diante disso. E não é uma vergonha distante, não. É a vergonha das nossas gerações, é a vergonha de todas as pessoas que pisaram nessa calçada, que pegaram ônibus aqui, que estacionaram carros aqui, que passaram em cima desse cais. Segundo questão que eu gostaria de enfatizar é que, na nossa audiência com o prefeito Eduardo Paes, a quem nós temos de reconhecer a ousadia e a coragem, porque nós sabemos os interesses econômicos que giram em torno dessa região, nós sabemos que esses interesses legítimos não se organizaram para investir nessa região, para se descobrir um cais de negão e de negona. Não foi para isso, não temos essa ilusão. Não queremos que mudem o ponto de vista. É legítimo que tenham seus pontos de vista, como também é legítimo que nós tenhamos nosso ponto de vista. Nós sabemos disso. Mas o cais existe. E no nosso contato com o prefeito e o subsecretário Fajardo expressaram uma preocupação absolutamente honesta e sincera de que a preservação desse sítio arqueológico não criasse um espaço como, lamentavelmente, circunstancialmente, o chafariz Mestre Valentim na peça 15 se transformou. Um lugar para se jogar copo descartável, um lugar para se jogar guimba de cigarro. E a nossa resposta ao prefeito e ao secretário foi que esse espaço aqui não vai virar um depósito de copo descartável, não vai virar um depósito de cigarro, porque nós não vamos deixar isso acontecer.
Nós não vamos deixar isso acontecer. Não é o poder público, não é a prefeitura, não é a guarda municipal que não vai deixar isso acontecer. Nós é que não vamos deixar isso acontecer. E a primeira demonstração de que nós não vamos deixar isso aqui virar um lixão foi que nós escolhemos esse lugar aqui para celebrar os 7 dias de morte do Abdias Nascimento. Nós não traríamos para cá a cerimônia de 7º dia da morte do Abdias Nascimento para transformar isso aqui num lixão ou para deixar isso aqui se transformar num lixão. Então fique tranquilo, secretário de Obras, eu sei que tem preocupações, presidente da SEDUC, isso aqui não vai ser um lixão. Nós não vamos deixar isso aqui virar um lixão. E o terceiro e último ponto diz respeito, e eu vi o secretário Calil com a revista Inteligência Empresarial, estou vendo outro exemplar ali. Nós sabemos que em torno desses ícones se desenvolve uma intensa atividade econômica. E o cais do Valongo, Marcelo foi muito feliz quando citou a ilha de Goré, temos também a cidade velha, a ilha de Santiago. O cais do Valongo, se os portos de saída em Dakar, se os portos de saída em Cabo Verde são reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade, o cais do Valongo certamente preenche todas as condições para ser reconhecido como patrimônio cultural da humanidade. E nós sabemos o impacto que ter um sítio arqueológico com esse reconhecimento numa cidade traz para a economia da cidade. Então nós temos falado muito em Copa do Mundo, temos falado muito em Olimpíada, mas nós temos que pensar no Rio de Janeiro a partir de 2017, quando não tiver mais Copa do Mundo, não tiver mais Olimpíada. A partir de 2017, certamente o Rio, que já é uma cidade maravilhosa, será mais maravilhosa ainda, embora parte dessa maravilha tenha sido construída com dor, porque nós vamos ter aqui um sítio arqueológico capaz de expressar o legado de uma civilização que é a civilização africana. Obrigado. Talvez assim a palavra do Sr. Giovanni Haber, o diretor executivo do Condevini, que falou em nome do Conselho, e do seu presidente, Sr. Célio Vidal. Iremos agora uma explicação desse local. A vinda aqui, neste dia, que se aproxima o Dia da Consciência Negra, dia 20 próximo, traz, como já foi citado aqui, um ato simbólico extremamente importante. E ao criar um circuito de celebração da história, dos achados arqueológicos, ou seja, dos registros materiais de toda uma história vinculada à diáspora negra, o que se quer justamente é que a gente una através de uma possibilidade de visitação, onde as informações são feitas de maneira coerente, organizada, não só para turistas, mas também para os alunos das escolas estaduais, municipais, das escolas particulares, que vão seguir um determinado trajeto previamente pensado pelo... Aqui nenhum pedaço dessa história seja perdido. Então nós temos como elementos iniciais desse circuito, já lançamos a obra de José Bonifácio, já visitamos o Instituto dos Tempos Novos, a Subsecretaria do Patrimônio Cultural, seu subsecretário Washington Pachá, já se comprometeu a desenvolver os projetos necessários para que o Instituto possa vir a captar recursos para a implementação de um circuito de visitação do cemitério, de benefício daquele cemitério e que apresente ele de maneira precisa dentro dos jardins suspensos do Valongo, aonde estão e voltarão a estar as 4 estátuas que ornamentaram o cais da Imperatriz, que aqui esteve sobre o cais do Valongo e ainda está sinalizado por aquele marco histórico. A história tem uma sequência, a gente não pode negá-la. Temos também
o que hoje é Largo do Depósito, onde uma série de atividades ligadas ao comércio via sua economia à base de braços escravos. Estima-se que ao Brasil tenham chegado mais de 4 milhões de africanos de diversas partes do continente. O Marquês de Lavradio, 11º vice-rei do Brasil, preocupado com os efeitos perniciosos desse triste negócio acontecendo no coração da cidade, manda transferir o mercado de escravos do Terreiro do Paço, hoje Praça 15, para o Valongo. O Trapiche passará a ser o único ponto de entrada de africanos novos. O Valongo era então toda a área delimitada ao norte pela Baía de Guanabara, ao sul pela Rua Larga de São Joaquim, hoje Avenida Marechal Floriano, a leste pela Pedra da Prainha, vai lá ver, pode ver, e a oeste saber o que pelo é isso aqui. do Morro do Livramento e Morro da Saúde. Fazia parte de um complexo formado por uma rua totalmente dirigida ao comércio de escravos, cortada pelas pedras do cais do Valongo. A Prefeitura do Rio, com a ajuda do trabalho técnico-científico do Museu Nacional da UFRJ, respeitosamente quer preservar e deixar a cidade contar a sua história. As histórias são para serem contadas. Algumas delas não podem ser esquecidas jamais.